Desejo saudar toda a Irmandade com as santas paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. 25 de Mateus, a partir do versículo 1. Eu vou ler toda a parábola até o 13, que diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus. E eu gostaria de colocar em destaque o versículo 5, que diz assim: E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Eu vi em outra Bíblia, está escrito: cochilaram todas e adormeceram. Aleluia, Jesus. Bem, Senhor, eu estava estudando sobre essa parábola e eu também estava comparando assim com o casamento de um homem, de uma mulher. Quando eles se conhecem, eles têm aquele amor e eles se casam, e com isso vai passando o tempo, a correria do dia a dia vem aparecendo, às vezes não dá tempo do esposo ir passear com a esposa, de saírem junto, de ir para a igreja juntos, e vai passando o tempo. E o que aconteceu aqui com essas virgens? Todas dormiram. E às vezes eu acho que isso também acontece no casamento, porque com o passar do tempo vai diminuindo aquela coisa que você sente pelo seu esposo, pela sua esposa, e você vai tendo eles só como um amigo, como uma amiga, e você acaba dormindo. E é aí que nós temos que estar esperto para não deixar o maligno entrar na nossa casa. Tantas pessoas que têm 30, 40 anos de casado já se colocam tanta confiança: meu marido está seguro, ele é meu, e acaba fazendo coisas, deixa o marido para lá, não dá atenção, o marido não dá atenção para a esposa, não faz uma surpresa, não faz algo de diferente. E com isso, não é porque você tem 30, 40 anos de casado que você acha que já está seguro. Você não pode dormir no seu casamento. Você tem que estar atento, você tem que estar orando. Essa chama que tinha no começo tem que continuar ardendo até o último dia da vida de cada um dos dois. Então, essa semana eu pensei muito a respeito dessa parábola sobre o casamento, porque as virgens estavam esperando pelo esposo, mas elas dormiram. E nós, na nossa vida,
com o nosso esposo, com a nossa esposa, nós não podemos dormir, nós temos que estar atentos, nós temos que estar juntos, orando, buscando ao Senhor, nós temos que dialogar na nossa casa, nós temos que ter respeito um pelo outro, nós temos que dar satisfação sim, aonde vamos, o que vamos fazer, fazer coisas diferentes, para atrair a atenção do seu esposo, da sua esposa, para que esse amor, essa chama, não se apague, porque é uma coisa que Deus uniu, Deus quer que vocês tenham isso no coração de vocês. E eu fiquei pensando e falei, é isso que aconteceu com essas virgens. E aqui eu vou tentar explicar um pouquinho para os irmãos o que eu entendi dessa parábola. Que o noivo, todos nós entendemos que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. As 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Mas, pode ver que 10 virgens são pessoas da mesma comunidade. São cristãos, mesmo que falem que são insensatas, imprudentes, são cristãos. Os cristãos que estão dentro da igreja. A lâmpada, eu procurei alguma referência para eu poder compreender, fala assim que no Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a lâmpada pode ser a Bíblia, pode ser a palavra de Deus, e também tem que estar aqui no nosso coração. Quando Deus falou assim, não quero mais que os meus mandamentos estejam gravados em tábuas, mas eu quero que elas estejam gravadas aqui, no coração de vocês. Então é isso que Deus quer, que nós carreguemos a palavra dele no nosso coração. E no caminho ao noivo, as prudentes levaram azeite consigo em suas vasilhas, e as insensatas só tomaram as lâmpadas. Então o que quer dizer? As prudentes, elas estavam levando o azeite no seu... mas além disso, elas levaram reservas. E as insensatas foram com o que tinha, achando que era o suficiente. E hoje em dia é o que acontece. E diz assim que elas estavam indo no caminho ao noivo, indo ao encontro do noivo. E hoje em dia como que nós estamos? Os cristãos, vamos à igreja para o quê? Para irmos ao caminho do noivo, ao encontro do noivo, à espera. Só que todas tosquenejaram, todas adormeceram. Tanto as prudentes como as insensatas. Mas como pode ser isso? O que é esse adormecer? Vamos ver aqui. Jesus diz assim: a surpresa daquele dia, olhai por vós mesmo, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida. Então, o que acontece tanto com as prudentes como as insensatas, estão indo ao encontro do noivo, só que nesse caminho elas começam a se cansar, começam a sentir sono, começam a ter preguiça e não sente mais aquele desejo, a chama que é o azeite, que tem que estar aceso dentro do seu coração, vai se apagando. E cadê o azeite de reserva? Elas não estão levando. E com isso, elas vão indo para a influência do mundo. Cuidados da vida. Jesus, olhai por vós. Para você, olha para você. O que você tem cuidado com a sua vida? Hoje em dia, o que nós vemos? Correria, o povo só pensando em consumir, comprar. Você pergunta para eu quero fazer faculdade de tal coisa porque eu quero ser médico, eu quero administrar empresas, eu quero ser chefe, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Dentro da igreja você vê isso. Não estou falando de gentios, estou falando dentro da igreja. Vai para a igreja porque eu quero prosperar, porque eu quero um carro novo, eu quero uma casa na praia, eu quero tudo do bom e do melhor. Só pensam em ir no shopping, comer fora, todo final de semana, gastando tudo que você tem com essas coisas, não separa nem um pouquinho para a obra do Senhor.
E o que aconteceu com essas virgens insensatas? Isso é o adormecer, que eu entendo. Elas adormeceram com as coisas do mundo. Elas ficaram distantes do Senhor. E o Senhor falou: estai atentas, para quando eu voltar, tenham azeite nas vossas lâmpadas. E eu fiquei pensando: Senhor, mas como é ter esse azeite, carregar esse azeite? E o Senhor falou que nós temos que ser cheias do teu Espírito. E de tal maneira que você e eu temos que transbordar. Isso tem que exalar, o seu rosto tem que brilhar para o povo do mundo. Você tem que ser o sal da terra. E é isso que as prudentes estavam um pouco, entre aspas, adormecidas com as coisas do mundo, mas elas estavam persistindo. Como que elas persistiam? Paulo diz em Efésios: entre vós, louvai ao Senhor com cânticos, salmodiai, falai entre vós, dai testemunho. Igual hoje aqui, eu dei testemunho de uma coisa que o Senhor fez na minha e na vida do meu esposo, para fortificar a fé um do outro, orando, jejuando. É assim que você carrega na sua vasilha o azeite. Aleluia, Jesus. Não se deixe adormecer pelas coisas do mundo. Não se deixe enfraquecer, porque o Senhor Jesus está para voltar. E se nós ficarmos dormindo, se nós ficarmos olhando para essas coisas, se nós ficarmos só desejando: eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero ser alguém. E eu gostaria de falar agora. Aqui diz assim: Jesus alertou: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de todas estas coisas. E as virgens insensatas pode ser comparada também ao que diz no Apocalipse 3,15, que eu vou ler agora com os irmãos. Aleluia, Jesus. Apocalipse 3,15 diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui, Jesus disse que ele repreende aquele que ele ama. E as virgens imprudentes que estão dentro das igrejas têm que ser repreendidas por Jesus, porque ele não quer que você seja morno. Antes fosse quente ou frio, mas não seja morno. Não seja a pessoa achando que não preciso depender de nada, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Dependa do Senhor. E o Senhor está te repreendendo nesta noite, porque Ele te ama. Ele quer a tua vida. Ele quer que você busque a Ele, que você dependa somente dEle. E que o seu coração, essa sua chama, coloque cada dia esse azeite. Todos os dias nós precisamos colocar azeite nas nossas lâmpadas, para que elas não venham a se apagar. Quando eu comecei, me converti no avivamento e no grupo das irmãs, sempre eu ouvia elas dizer assim: olha, irmã, se Deus mandou você fazer uma coisa e você não faz, você vai pagar o preço. Eu falava: mas que negócio é esse de pagar o preço?
Não, eu não aceito isso, pagar o preço. E assim, Deus está abrindo a minha mente que eu estou conseguindo entender a pagar o preço. Porque tem pessoas que dizem que Deus deu tudo de graça. Sim, a salvação é de graça, mas tem coisas que você tem que buscar, você tem que lutar. Por isso que fala, o reino dos céus é tomado a forças. Você quer ir para o céu, você quer morar com Jesus, você tem que lutar por isso. Jesus, ele já pagou pela tua salvação. Agora, se você quer receber galardão quando ele voltar, você não fez nada, que galardão que ele vai te dar? Ele diz, se eu te dei 1 talento e você granjeou esse 1 talento e fez 2, ele diz, servo bom, entra no meu gozo, entra para reinar comigo. E é isso, que quando ele voltar, ele vai querer de mim e de você. E eu ficava pensando, mas como assim pagar o preço? E aqui, que nós acabamos de ler, ele diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Aí eu vou dar um exemplo aqui, como que é esse comprar, porque as virgens, quando viram que o noivo tinha chegado, foram até as prudentes e falaram, dai-nos do vosso azeite. Aí as prudentes falaram, não dá mais tempo, se a gente der do nosso, a gente vai ficar sem. Ide aos que vendem e comprai. E com isso elas foram, só que com isso o noivo chegou. E as prudentes entraram e elas foram comprar. Como que é esse comprar que eu entendi? Que nós temos que pagar a prova. Como é que é? Por exemplo, eu às vezes fico desejando muito em meu coração ser uma missionária, uma pessoa que ajude o próximo, uma evangelista, alguma coisa eu desejo ser para o reino de Deus. Só que para isso eu tenho que pagar o preço. Como que é pagar o preço? Eu tenho que pegar a Bíblia e eu tenho que comer, eu tenho que estudar a palavra. Não adianta eu ficar lá na minha casa dormindo, achando que de um dia para o outro eu vou virar uma missionária, eu vou ser alguém para Deus. Eu tenho que dobrar o meu joelho, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que confessar a Jesus os meus pecados, eu tenho que ser totalmente dependente dele. Eu tenho que vigiar, eu tenho que estar atenta. Jesus disse, vigiai em todo o tempo. Então, se você quer ser um missionário, você tem que ter tempo, você tem que ter estudo, você tem que ter disposição, você tem que enfrentar. Por exemplo, como eu já vi na igreja do Adriano, muitas pessoas aqui do Brasil indo para o Egito, cultura totalmente diferente, com certeza eles vão pagar um preço alto, com pessoas que a gente nunca lidamos, não sabemos como é que é. Imagine, igual missionários que vão na nossa casa, hoje em dia temos todo o conforto. Chegamos do serviço, aquela canseira, ai Senhor, vou tomar um banho, tem lá o seu chuveiro para tomar um banho, tem a sua cama para você descansar. E esses missionários que estão no mundo afora, toma banho lá no rio, deita aí na rede ou até no chão, não tem sapato mais para colocar no pé. A comida que nós temos é café da manhã, almoço, café da tarde, janta, chazinho. Chega lá, só tem banana e água de coco, que é o café da manhã, o almoço, é tudo. É o chá da tarde, isso é o que eles têm para comer. Então, esses tipos de pessoas, eles estão pagando o preço. Aí, quando o Senhor Jesus voltar, vai falar, servo bom e fiel. Aleluia, Jesus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque você deu valor, você lutou. Não foi somente, eu aceitei Jesus, estou indo na igreja, tá bom demais, é só isso que basta. Não, nós temos que lutar. E hoje eu fiquei pensando, eu falei, não Senhor, eu quero receber um galardão. Eu quero, é um presente de Deus. Se você também tem esse desejo no seu coração, não fique parado não. Vá em frente, busque ao Senhor, busque a palavra do Senhor. Aqui na palavra do Senhor, que é a luz para o teu caminho, vai te dar todas as respostas que você precisa. Glória a Deus. O Senhor vai te ensinar, vai te instruir, vai te dizer o que você tem que fazer. Então busque ao Senhor, não fique dormindo com as coisas deste mundo.
Estejai atento, vigiai, porque aí vem o esposo. Não espere que o esposo chegue e você ainda vai comprar o seu azeite, você ainda vai lutar pelo reino do céu. Lute pelo reino do céu agora, para que você possa entrar nele, para que a porta não bata na sua cara. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. E eu gostaria de agradecer muito ao Senhor pela palavra. Gostaria de agradecer pela palavra que o Senhor colocou no meu coração. E em especial gostaria de dizer aos irmãos que vocês possam ser virgens prudentes à espera do noivo. Que vocês possam ser cheios do Espírito Santo. Que todos os dias você fala, Senhor, olha, hoje está difícil de eu sentir a sua presença. Vai lá, dobre o seu joelho. Aí você vai sentir aqui no seu coração começar a se encher, começar a se encher. E você vai ver que você pode caminhar mais um pouco e esperar que você vai entrar. Porque você está com a sua lâmpada, mas você está carregando também na sua vasilha azeite sobrando. Para quando o Senhor vier, você falar, olha Senhor, eu tenho aqui sobrando. Está transbordando do teu amor, Senhor. Amém? Eu gostaria de cantar um pedacinho do louvor, que os irmãos me ajudassem, que eu fiquei pensando assim no Senhor, como Ele é maravilhoso, fez tudo por nós, que é da Aline Barros, que diz assim: por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Que você tenha isso no seu coração. Aleluia, Jesus. Ele já fez mais que o suficiente. Obrigado, Jesus. Ele se entregou. Obrigado, Pai querido. Aquela flor tão delicada. Machucaram, maltrataram o nosso Senhor. Não vamos ficar parados, vamos lutar para entrar no reino e sermos mais do que vencedores com o nosso Senhor Jesus.